Meu nome é Apolo Augusto, eu sou o diretor e presidente da Academia Brasileira de Conscienciologia, Espiritualidade e Pós-Humanismo, a Abraconesp. E eu venho publicamente solicitar à senhora Mariana Tortella esclarecimento sobre algumas alegações utilizadas na divulgação e comercialização de seus produtos e métodos. Entre elas, uma expressão que merece total atenção: tratamento infalível. Isso mesmo, infalível. Esse vídeo não é uma acusação. Eu vou apresentar materiais públicos, documentos, declarações e confrontá-los. Fazer perguntas que nós consideramos legítimas, necessárias, porque as pessoas têm o direito de saber exatamente o que está sendo prometido quando elas investem dinheiro, confiança e, em muitos casos, a esperança em um tratamento. A Abraconesp entende que faz parte da sua atuação institucional, social, examinar criticamente alegações relacionadas à consciência, à espiritualidade e quaisquer práticas que reivindiquem efeitos sobre a vida humana. Espiritualidade é assunto sério. Tão sério que o Conselho Federal de Medicina mantém uma comissão dedicada justamente à discussão de evidências científicas, prática clínica e construção de diretrizes sobre esse tema. Portanto, defender a espiritualidade não significa aceitar qualquer alegação feita por pessoas que se utilizam desse termo. Muito pelo contrário, nós defendemos que o questionamento é a base da verdade. E quando o termo espiritualidade é usado como promessa dirigida a pessoas vulneráveis, coisa que nós repudiamos duramente, quem faz isso precisa ser o mais transparente, ético e responsável possível. E é justamente isso que nós buscamos aqui da pessoa da senhora Mariana Tortella. Mais uma vez, nós não estamos antecipando nenhuma conclusão, nem fazendo ilações. Estamos solicitando, dentro do direito que nos cabe, um posicionamento, claro, transparente em relação aos fatos públicos que nós vamos apresentar aqui. Então, a primeira menção de tratamento infalível surge justamente num grupo de WhatsApp, onde estão sendo divulgados os materiais de um curso, e aqui nós temos a menção de uma aula do dia 13 de agosto de 2026, às 19h48, seria a aula 3, está ali então, claro, tratamento infalível. Vou deixar mais claro aqui, né? Nós não podemos divulgar, obviamente, né, os números de WhatsApp, né, dos grupos ali, tá? Aqui está o grupo, Imersão Causa Raiz. Ok, esse é o grupo de número 58, tem cerca de 800 membros. Se esse é o 58 com 800 membros, imagine quantos membros não há ainda nos outros grupos, né? Então isso está sendo divulgado amplamente. A segunda menção, então, esse aqui é o anúncio da aula, não é? Essa aula começa e nós temos aqui as menções. Na segunda aula, ensinei diagnóstico energético, como identificar a causa raiz dos seus problemas. Anote também essa expressão, diagnóstico energético, né? Onde é que está a causa que gera todos esses nós em todas as áreas da nossa vida? A causa está no nosso campo energético, chakras, aura, corpos sutis, que foi o que vocês aprenderam ontem. Hoje eu vou ensinar, daqui a poucos minutos, não vai ser no final da aula não, já vai ser agora já, um tratamento infalível para você resolver o seu maior problema. Então, gente, seu turbina... É a menção a tratamento infalível. Aqui o link, né, desses vídeos. Vocês vão ver isso na prática hoje, de novo, através do tratamento infalível para resolver o seu maior problema. Vocês estão preparados? Vocês querem aprender? Não seria incrível? Fala se não seria incrível aprender um protocolo para você tratar o seu maior problema. Essa aqui é uma geometria que a gente usa muito para tratamento emocional.
Então, aquelas pessoas que estão aqui assistindo têm ansiedade, têm depressão, têm síndrome do pânico, ou que estão muito estressadas. Então, a pessoa nem tem algo assim, né? Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, burnout. Inclusive, gente, tudo isso que eu tô falando aqui para vocês também serve para bebês, crianças e idosos, tá? E qualquer tipo de pessoa, inclusive atípicos. Todo mundo pode passar por esses tipos de tratamentos, tá? Tem uma outra geometria aqui que eu sou completamente Atenção aqui, né, a questão de tratamento, dizendo que todo mundo pode passar. Vamos observando. Falo que se um dia... colocando como a depressão, casos graves, casos atípicos aí. Vamos ver. Eu tivesse que... Aquelas brincadeiras assim, se você fosse para uma ilha deserta e só pudesse... E essa daqui, eu falo que ela é a minha geometria preferida, porque ela é uma geometria que acessa as nossas células, ela vai eliminando tudo aquilo de nocivo, de velho, de doente que tem nas nossas células e vai regenerando tudo. Eu até gostaria de fazer essa pergunta, né, para a senhora Mariana Tortella, se a senhora tem plano de saúde. Caso, peço, né, que isso nunca aconteça, a senhora ou o esposo ou o filho da senhora desenvolva algum tipo de câncer, se a senhora abandonaria o tratamento convencional para fazer esse tipo de tratamento? É uma pergunta que eu faço, né? Já que é tão infalível, é algo realmente, aparentemente miraculoso, né? Que entra nas células, essa cartolina, esse desenho dessa cartolina, né? E reestrutura, limpa as células. Então, é uma pergunta que eu faço para a senhora tem plano de saúde? Né? Então, vamos prosseguir aqui. Agora, o tratamento infalível para você resolver o seu maior problema. Como que funciona, então, o desembaraçador? Para que ele serve? Ele é um gráfico conhecido como o melhor gráfico para desembaraçar, não um nó, mas todos os nós invisíveis que impedem o seu problema de ser resolvido. Inclusive, a literatura, quando fala desse gráfico aqui, dessa geometria, a literatura diz assim: se você tem um problema que você não consegue resolver por nada, que parece impossível, pare tudo e use o desembaraçador. Então ele já é conhecido há séculos, em vários países onde se pratica radiestesia, como o gráfico das causas impossíveis. Ele é tipo a santa das causas impossíveis. Porque ele não desata ele desata todos os nós. Então eu quero que você pense, qual é o seu maior problema? Se você não sabe ainda, eu vou te ajudar a identificar, tá? Qual é o seu maior problema? Porque se esse maior problema tiver 1, 2, 7, 15 nós, o desembaraçador, ele vai desatar. Inclusive o nome dele é justamente esse, desembaraçador. Então, observe que, né, está sendo apresentado aqui, um método que vai desembaraçar qualquer coisa, que vai resolver qualquer coisa. Esse é o título do vídeo, né, tratamento infalível. Esse seria o tratamento infalível. E supondo que uma pessoa tem alguma resistência ao tratamento, isso também seja capaz de desbloquear essa mesma resistência, esse problema que a pessoa teria em fazer o tratamento, né? É o que se subentende ali. Mas vamos prosseguir. Ele pega lá, é como se fosse um novelo de lã todo embaraçado. Então ele pega, ele vai desembaraçando, nó por nó, até que, puf, a solução vem. Então vocês se preparem, tá? Vocês se preparem. E se começou a ter sono agora, dor de barriga, vontade de dormir, deixa pra lá, é o teu cérebro achando que isso aqui vai ser difícil, você já sabe que não vai. Que tipo de problema, então, ele desembaraça? Qualquer problema. De cunho financeiro, de cunho profissional, amoroso, de saúde e muito mais, tá? Então a gente vai pensar aqui qual que é o teu problema pra gente resolver. É muito sério, né? Bom, vamos prosseguir aqui, né? Nós somos, inclusive, mais de 30 mil pessoas. Ela te dá acesso a um método completo para tratar qualquer problema de qualquer pessoa, inclusive os seus e de quem você mais ama. Se em 3 dias, e calma que ainda é o 4º dia, né? Então está aqui, se em 3 dias você já conseguir manifestar um método completo, que é você ter acesso pessoa, ao método completo para você aprender a montar tratamento para tudo. Para dinheiro, para relacionamento, para profissional, para ansiedade, para depressão, para burnout, para autismo, para TDAH, para espiritual, para não sei o que. São infinitas possibilidades. E eu mastigo tudo isso para vocês. Eu entrego isso tudo mastigado do mesmo jeito que eu estou mastigando aqui. Muito bem, então agora eu vou às perguntas dirigidas à senhora Mariana Tortella. A senhora tem noção do quão sério é afirmar que seu suposto tratamento é infalível? Quais as evidências, né, possam ser investigadas, testadas, que permitem fazer
uma afirmação absoluta dessa magnitude? Você aceitaria um desafio público para colocar em prova essas afirmações? Como que a senhora trata as pessoas que porventura não tiveram resultado com o seu método, depois delas terem investido tempo, dinheiro, a esperança nessa promessa de que o tratamento é infalível? Agora, supondo que a senhora não tenha esses dados, talvez sejam muitas pessoas, não tenha como colher os dados de todo mundo, ou talvez a senhora tenha feito essas afirmações por engano. Por que a senhora afirma publicamente tantas vezes? E eu gostaria de saber se a senhora sustentaria essas afirmações que nós apresentamos aqui, na frente dos órgãos de defesa, ou diante dos órgãos de defesa do consumidor, da própria justiça, já que nos materiais a senhora alega que quem não obteve resultados é porque teria resistência energética. Eu também pergunto, se esse método é infalível, ele não resolveria até a própria resistência da pessoa, os bloqueios que impede ela de ter os resultados, se é infalível? E se não consegue resolver essa resistência, por que culpar a pessoa para tentar justificar quando o resultado é negativo? Você tem noção de que casos de depressão podem se agravar e muito se a pessoa se submete a um método que promete ser infalível e não obtém resultado? Que ela tende a acreditar que o problema dela não tem solução e acaba ficando pior? Eu conheço pessoas que já atentaram contra a própria vida por causa disso. A senhora conhece os artigos 283 e 284 do Código Penal Brasileiro? O artigo 283 trata expressamente do anúncio de cura por meio secreto ou infalível. A senhora conhece o artigo 284, que trata do exercício do curandeirismo, que prevê, entre as suas modalidades, inclusive a realização de diagnóstico, como a senhora falou ali. Então eu quero deixar bem claro que não estou fazendo nenhuma ilação, não estamos afirmando que a senhora tenha praticado qualquer um desses crimes, deixe bem claro. Isso vai caber às autoridades competentes que vão estar analisando o caso. A minha pergunta é, se diante do uso da expressão tratamento infalível, das alegações envolvendo depressão, síndrome do pânico, questões de saúde ali, nós vimos até nódulos, bem como diagnósticos, que a senhora fala tanto nos conteúdos, há alguma orientação jurídica antes de que isso seja publicado? Até porque eu faço essa pergunta em relação às pessoas que a senhora forma, que a senhora ensina a realizar esses procedimentos, que elas vão reproduzir essas mesmas práticas, essas mesmas afirmações perante terceiros. Uma gravidade aqui é muito grande. Na minha opinião, não é no sentido de que essas pessoas podem republicar e publicar isso para outras. E será que há um amparo, uma orientação jurídica para essas pessoas, para que elas não façam isso? Quando há, sendo que a senhora aí está fazendo publicamente. Então, gostaria de saber se há isso, pelo menos no mínimo, assim, uma orientação jurídica no sentido de que essa expressão tratamento infalível está muito próximo do que está no Código Penal Brasileiro, lá nos artigos 283 e 284, como eu disse, não dizendo que a senhora tenha feito isso de má fé, jamais, ok? Deixo bem claro aqui. Só que isso é o mínimo que se espera de alguém como a senhora, ok? E eu gostaria de propor um desafio público, um teste, já que o tratamento é infalível. Nós poderíamos documentar tudo com regras. Nós enviaríamos para a senhora, ou para qualquer aluno da senhora, mais especificamente para a senhora, um grupo de pessoas, um número X de pessoas, algumas delas com dados reais, outras com dados fictícios, com possíveis doenças, e aí, no caso, a senhora utilizaria todos os métodos que a senhora está ensinando aí para fazer o diagnóstico, a leitura energética dessas pessoas. Algumas das pessoas talvez nem existiriam. Nós criaríamos aí, são pessoas fictícias,
E, obviamente, já que é tão infalível, acredito que a senhora seria capaz de descobrir, porque uma pessoa que não existe, ela não tem um campo energético, ela não tem, né, chakras para serem lidos, né? Todos, a senhora alega aí que todos os problemas são por causa dos chakras. Então, seria fácil, através do pêndulo da senhora, que é muito poderoso, descobrir se as pessoas existem ou não. E para as pessoas que são alunos dessa senhora, isso pode ser feito a qualquer momento. Alguém pode entrar em contato com você, gravar a chamada. Nós já fizemos isso, por exemplo, com o próprio Dárcio Cavalini. Temos tudo registrado, gravado. É um material, né, que está aí para quem quiser acessar. No qual ele alegava que curava pessoas com esquizofrenia através de um método radiônico, quantiônico. E nós fizemos ali uma live com ele. Eu falei de uma pessoa que não existia e ele disse que essa pessoa estava com magia negra, né? Inventou uma série de coisas com o seu pêndulo ali e essa pessoa não existia. Ele foi desmascarado ao vivo. Então essa é a nossa proposta em relação à senhora, para que nós submetamos o seu método infalível a um mero e simples teste de, né, adolescentes ali no primário. A senhora aceita fazer esse teste? Se é tão infalível? Se a senhora é uma pessoa tão proeminente, não é? Acredito que sim. Gostaria agora, né, de direcionar para você este vídeo, que por acaso fez algum tratamento do gênero e não teve resultado, e te disseram que não funciona porque você resistiu, que você não se permitiu, que você não acreditou o suficiente, que você não fez como deveria. Eu quero que você considere que o problema não é você. É a falta de transparência. É a falta de seriedade. Muitas vezes até a falta de consideração com o outro. Eu vou falar disso nos meus próximos vídeos, sobre a objetificação humana, né, às vezes o mercenarismo, tudo isso. Mas se você, porventura, passou por uma experiência dessas, a culpa não é sua. A culpa não é sua. Okay? Antes de investir, e para você que está pensando, né, em comprar alguma coisa, fazer algum tratamento desses, conversa com seu médico, né, conversa com um bom psicólogo. E antes de investir o seu dinheiro, a sua esperança em métodos infalíveis, investigue, analise, questione. O número de seguidores em redes sociais não pode ser usado como justificativa para você confiar a alguém o que tem de mais precioso, que é a sua saúde. A realidade espiritual existe, como eu disse lá atrás, e é isso que a Abraconesp defende. A seriedade. Nós buscamos unir ciência e espiritualidade. Porque, sim, o mundo espiritual é real. Existem muitos fenômenos desconhecidos que nós precisamos investigar. Mas a verdadeira espiritualidade não é isso que tentam te vender por aí, na internet, nos podcasts. É algo muito sério. Muito sério. Se você realizou, então, né, o tratamento com a senhora Mariana Tortella, com algum de seus alunos, com alguém, ou fez algum tratamento similar e não obteve resultados, nós gostaríamos de conhecer, né, se você tem esse material aí, os documentos que comprovem as mensagens, né, tudo que foi dito, por favor, procure a Abraconesp, abraconesp.org, e encaminhe esse material. A nossa assessoria vai receber esse material. A Abraconesp não é um órgão público, deixo bem claro. Ela é um órgão voluntário que faz esse trabalho de análise, que reúne esses dados, ok? E, por parte desses dados, orienta as pessoas ali no tocante à espiritualidade e às ciências da consciência. Nós trabalhamos muito com dados. No Reclame Aqui, há menções, declarações de pessoas, por que isso, né? Que elas alegam terem sido silenciadas, excluídas de grupos da senhora Mariana, quando elas expuseram as suas dúvidas, os seus fracassos,
E eu faço essa pergunta, né, senhora Mariana? Por que esconder os resultados negativos e silenciar essas pessoas? Quem fala de espiritualidade tem a obrigação de ser transparente. Então, eu deixo bem claro aqui que nós estamos abertos. Esses casos têm que ser expostos, sim, faz parte. Né? E esse caso e tantos outros que eu vou colocar aqui, eles levantam questões muito maiores do que uma única pessoa, uma única técnica. Nos próximos vídeos eu vou tratar separadamente de 4 fenômenos que estão relacionados com esse vídeo, tá? E afetam centenas de milhares de pessoas, talvez esteja afetando você hoje agora, que são a blindagem epistemológica, a objetificação humana, a seitificação e a manipulação psíquica espiritual. Você quer saber, entender disso? Por favor, fique aí nos próximos vídeos. E a senhora Mariana Tortella, a Abraconesp permanece aberta aos seus esclarecimentos. Nós aguardamos sua resposta, né, para o teste. Eu acredito que a senhora vai se submeter, porque a senhora é uma pessoa muito transparente, muito idônea. Né? Os documentos estão aí, as declarações estão aí. Eu acredito que tenha sido talvez um mal entendido, não é? As perguntas foram feitas e elas aguardam resposta. Eu acredito que a senhora é de um elevadíssimo nível espiritual, alguém talvez, né, com mentores e tudo mais, e será transparente com todas as pessoas, principalmente aquelas que estão te pagando. Né? Pessoal, esse vídeo é apenas o começo. Se você ficou até aqui, siga, ative as notificações, eu peço, né? E nós vamos dissecar muito mais materiais sobre isso, trazer a verdade sobre os bastidores, né, da espiritualidade, do espiritualismo. São coisas diferentes. E vai ser muito bom compartilhar tudo com você. Você vai ser muito bem-vindo. Nas suas sugestões, nas suas críticas também. Estamos abertos a críticas. Muitas pessoas vão criticar esse vídeo, né, vão jogar pedras. Mas nós gostamos de salientar a nossa posição, que é a da investigação científica no tocante à espiritualidade e à seriedade neste assunto. Ok? Como eu disse, mais uma vez, o espiritualismo é real, é sério. A espiritualidade, como um dom, uma capacidade do ser humano, uma característica humana de seres vivos também, existe sim, é real. Mas não é brincadeira. Não, é muito sério, exige transparência. E é só isso que nós exigimos aqui, buscamos das pessoas de uma forma geral que lidam com isso. Hoje vai ser a senhora Mariana que nós estamos trazendo aqui para essas indagações. Tem mais pessoas que nós vamos abordar também. Ok? Porque alguém tem que fazer isso. Nós esperávamos que alguém fizesse, ninguém fez até agora. Alguém tem que expor, alguém tem que, não é, fazer. E eu estou aqui para isso. Sejam todos bem-vindos. Aguardem o próximo vídeo.